Queridos, queridões, poxa, satisfação poder estar aqui novamente com vocês nessa reta final, nesses dias que antecedem aí a prova de espanhol. E aí nós não poderíamos, né, deixar de passar aqui, dar as últimas recomendações, dar aqueles últimos toques, dar aqueles lembretes, né, nessa reta final. Então é com muita satisfação, poxa, com muito prazer mesmo que estamos aqui. Certamente é uma pena, né, nós não termos tido mais tempo juntos, principalmente nesse ano, né? Mas certamente os conteúdos foram passados, as orientações foram transmitidas da melhor forma possível, dentro daquilo que nós acreditamos que é o caminho, né? Que é a estratégia necessária para alcançar, então, esses pontos aí, né, no Enem, que são esses pontos voltados para o espanhol. Então, estou aqui mais uma vez para lembrar a vocês, a cada um de vocês aí, alguns toques, né, alguns pontos fundamentais, beleza? E um desses pontos na verdade, é o seguinte. O nosso objetivo sempre foi, nós conversamos, né, nós sempre falamos sobre isso, nosso objetivo no Enem, ler um texto e analisar esse texto, interpretar esse texto e responder 5 questões. Na verdade, nós falamos assim, ler o texto e interpretar. São 5 questões. Normalmente, nós já comentamos sobre isso aí, só lembrando, vocês encontrarão possivelmente 5 textos. Um texto para cada questão. Ou talvez aí, podendo ser também 4 textos, né? E um desses 4 textos aqui para 2 questões. Bom, 4 textos, 5 textos, isso não importa muito, né? A grande questão aqui é que nós estaremos diante de um contexto onde nós teremos que analisar esse contexto, entender todo esse contexto e responder a possível questão que estará sendo apresentada. E aí, poxa, mas como ler um texto em espanhol? Poxa, vou lembrar. Na verdade, cada um deve criar ou ter criado aí algumas estratégias. Mas, normalmente, eu costumo dizer o seguinte, leia o texto pelo menos 3 vezes. Poxa, mas você tá doido, cara? Neném, aquela agitação toda, aquela correria. Então, você quer que eu leia o texto 3 vezes? Vou perder tempo. Não, Cris, eu só estou lembrando. A primeira leitura é aquela leitura rápida, bateu o olho assim, ó. Opa, tá falando de água. Você já bateu o olho, já viu uma imagem ali, talvez uma possível imagem, isso é importante também, detectar. Ou fez aquela leitura rápida, já captou, bom, está falando alguma coisa sobre água. A segunda leitura, ou não sei essa palavra aqui, não sei essa palavra aqui, já destaca possíveis vocabulários ou expressões, ou uma frase que você conseguiu captar para essa parte que pode ser que seja importante. Sublinhe. Agora, na terceira leitura é aquela leitura, bom, agora está falando aqui de água, está falando aqui de a falta de educação no que diz respeito ao uso da água, enfim. E aí você agora começa a ler com calma, faça algumas anotações, ou para o primeiro parágrafo está falando sobre isso. Segundo parágrafo, ok, opa, deixa eu anotar essa aqui, acho que essa informação aqui é importante. Vai fazendo anotações, vai apontando ali algumas coisas que você julga ser importante naquele parágrafo, naquele contexto. Por quê? Porque quando você voltar ao texto, você já sabe mais ou menos onde está, onde você pode encontrar aquela informação que você está buscando. É claro, galera, esse toque aqui não é um toque que você vai fazer agora em janeiro. Não, esse toque a gente tem dado já primeira série, segunda série e principalmente na terceira série. É uma estratégia que a essa altura você já sabe, você já faz, isso é normal, já é algo prático para você. Então, só estou dando esse toque, lembrando que, poxa, essas estratégias, essas técnicas, são regras? Não são regras que devem ser levadas a ferro e fogo, como dizem. Não, são estratégias que podem fazer a diferença, claro. E aí, dê a devida atenção ao texto. Poxa, e esse texto, como nós falamos, pode ser... Aliás, antes de falar dos tipos de texto,
né, reforçando um pouco, tente retirar de imediato qual é a ideia principal do texto, sabe? Tenta destacar alguns vocabulários que você julga serem vocabulários importantes. Destaque, opa, já peguei a ideia do texto. Essa ideia, esse contexto aí principal, né, essa informação ou essa linha de análise aí principal, pode estar dentro você pode conseguir retirar isso talvez do título. Nunca ignore o título do texto, queridos. O título vai estar ali e já vai estar te indicando, te direcionando, apontando para a possível questão que o autor estará abordando ali. Então, não ignore o título. Assim como você também não deve ignorar uma possível imagem dentro do texto. Imagens são textos, né? O que nós chamamos de texto não verbal. Daqui a pouco eu dou uma atenção maior. Uma imagem, ela não foi colocada para enfeitar aquele texto, né? Uma imagem, ela está sendo usada naquele momento porque, obviamente, aquela imagem está ligada, né? Faz referência ao contexto apresentado. Então, olha só, pelo título, né? O título é importante, uma possível imagem é importante e aquela leitura rápida ali, você já consegue, antes de começar a responder as questões, aliás, antes de se aprofundar, melhor dizendo, na análise textual, você já consegue olhar para a direção que o autor está trabalhando. Você já consegue ter uma sete, opa, é para cá que você deve seguir, hein, Alcemar. Beleza. Sem contar, não estou nem falando aqui, galera, sem contar, é claro, na atenção que deve ser dada também aos enunciados. Poxa, é claro que isso também é uma questão, poxa, não é agora em janeiro. Tudo que eu estou falando aqui não é algo que você deve, então, agora nessa reta final, tentar fazer. Aliás, pode até tentar, claro. Fique à vontade. Só estou dizendo que tudo isso aqui é uma questão de prática. A essa altura, isso já é algo normal, ou já deveria ser. A leitura do enunciado, né? De acordo com o texto lido, qual o principal objetivo? Não, de acordo com o texto lido, quais as principais medidas tomadas pelo presidente para... Opa! No texto, então, está falando sobre algumas medidas que o presidente, né, tomou, apresentou. Opa, olha só, uma informação importante. Você sabe que no texto você vai precisar encontrar ou terá essas medidas sendo apresentadas. Elas estarão ali no texto. Claro, estou dando um exemplo bem simples, né? Segunda questão, lido atentamente o texto. O principal motivo do incêndio na reserva florestal foi... Opa, o principal motivo do incêndio na reserva florestal. Opa, peraí, está falando então, foi apresentada uma reserva florestal, o contexto é um incêndio, opa, foi criminoso, não foi, mas foi um incêndio. Qual foi o principal motivo? Opa, o autor apresentou o motivo que levou. Já são informações importantes que vão te ajudar a entender ou a te nortear aí, te orientar melhor o texto. Sem falar nas alternativas. Agora, pessoal, mais uma vez eu falo, isso tudo é muito rápido. Eu não estou falando que nós não estamos aqui presos poxa, até agora não começamos nem a responder a questão, estou falando isso aqui. Pessoal, isso aqui é tudo coisa de 1 minuto. É coisa rápida, é claro, né? É coisa muito rápida. Mas é claro que essa habilidade de ler, isso é uma habilidade, obviamente, a habilidade de ler e interpretar o texto, esta habilidade ela é muito mais trabalhada, ela é melhor desenvolvida, é melhor administrada, é claro, através diante de um aluno que exercitou, que treinou, né, que analisou o texto, que buscou compreender os textos, enfim, beleza? Bom, então, daí, nesse momento eu só reforcei a estratégia, que estou apresentando estratégias para ler o texto, para começar a entender o texto, retirar ali algumas informações importantes que certamente já te ajudarão, essas informações te ajudarão, né,
a compreender, ou começar, melhor dizendo, a compreender o texto, ou pelo menos te dizer para onde o autor está apontando aí aquele contexto ali, beleza? Bom, ver então as imagens, analisar as imagens, né? Uma imagem ele não estará ali sendo usada, né, de maneira... Caramba, peraí, já tem aqui... Continuar. Não, continuar. Beleza? Parece que ia terminar a reunião ali. Então, não ignore as imagens. Eu destaquei aqui, ó, ver e analisar uma imagem. E aí, dentro desse contexto, eu começo então agora a apresentar o seguinte, ó, tipos de texto. Poxa, qual tipo de texto? Que tipo de texto o autor está apresentando ali? É uma charge? É uma história em quadrinho? O tipo de texto apresentado ali é uma publicidade, é um texto narrativo, é um texto dissertativo, é um poema, é uma letra de uma música. Qual é o tipo de texto? Isso, galera, é importante. É importante porque se nós estivermos diante de um texto, uma charge, por exemplo, poxa, charge parte do princípio que você tem um conhecimento prévio. Charge é um tipo de texto onde está sendo apresentada ali uma situação, um contexto ali que está fazendo referência a algo que aconteceu. E aí por isso que entra a importância de estarmos sempre antenados, sempre atentos, entra aí a questão de atualidade, estarmos atualizados, enfim. Então, a charge, de repente, estará fazendo referência a algo que aconteceu naquela semana. Por que não? História em quadrinho, né? A Mafalda é um grande exemplo desse tipo de texto, né? A personagem Mafalda, sempre com críticas sociais. Eu destaco muito as histórias em quadrinhos da Mafalda, porque realmente são histórias, são textos que te levam a uma análise, a uma reflexão, né? Você tem que buscar ali compreender mesmo o que é Mafalda. Se a história em quadrinho apresentada é uma história em quadrinho da Mafalda, então você já sabe, olha só, que histórias em quadrinhos da Mafalda normalmente, né, é a característica da personagem, são de cunho social, tá trabalhando a ideia de problemas sociais, né, comportamento humano, está trabalhando ali alguma crítica ligado à sociedade de um modo geral. Opa, então se você conhece, se você sabe que história em quadrinho da Mafalda leva para esse lado, pô, já é uma informação importante. Se você está diante de um texto publicitário, textos publicitários, eu também já conheço, já sei que o texto publicitário normalmente vai me levar a comprar um produto, vai apresentar um produto. O objetivo de um texto publicitário é levar a pessoa, o leitor, de repente, a adquirir o produto. Então você já fique atento, porque possivelmente você vai encontrar alguma alternativa voltada para esse lado aí, para essa característica, né? Então, são conhecimentos, são técnicas, são dicas aqui que podem fazer toda a diferença naquele momento, para aquela questão específica, por que não, né? Então, tipo de texto, só lembrando aí, charge, quadrinho, publicidade, textos dissertativos, narrativos, enfim. Esse texto, galera, ele vai apresentar uma linguagem. A linguagem verbal, obviamente, que é a escrita, nós, né, trabalhamos isso, a escrita, né, a fala é outro tipo, mas no nosso caso aqui de Enem é o texto ali escrito. E pode apresentar uma linguagem não verbal, que de repente é uma possível imagem. Por que não? Você está diante de uma imagem e está ali sendo solicitado para responder uma questão que analisa, uma questão que responde àquela imagem ali apresentada. Ou uma linguagem verbal e não verbal, que é o uso da imagem e do texto. História em quadrinho, por exemplo, né? História em quadrinho. Então fique atento, linguagem verbal e não verbal. Só reforçando aí. Tipo de tratamento. Bom, quando existe um tipo de tratamento? O tipo de tratamento, que pode ser formal ou informal, esse tipo de tratamento ele vai existir quando nós estivermos diante de um texto onde o autor conversa com o leitor, ou um diálogo, um texto onde tem personagens ali conversando entre si. Ou seja, quando há um diálogo,
entre os personagens, então é possível que você visualize ali um tipo de tratamento. Ou então o autor conversando diretamente com o leitor. Levando para esse lado, o autor conversando diretamente com o leitor, poxa, por que o tratamento ali foi um tratamento? Por que isso é importante, galera? É uma questão que, poxa, normal encontrar por aí, tá? Muito normal. Essa questão de contextos formais ou informais. E por que é importante? Um texto publicitário. Um texto publicitário pode apresentar uma linguagem informal, e isso pode ser uma questão de vestibular, sem dúvida. E por que o uso do tratamento informal num texto publicitário? Tratamento informal, eu sei, o Semar falou, que é um contexto mais íntimo, mais amigável, mais próximo. E por que o autor ou o contexto do texto publicitário foi usado um tratamento informal? Para fazer com que haja ou que houvesse ali uma identidade, uma identificação do leitor, do cliente ali, né, com a publicidade, com o produto, para que houvesse uma aproximação. Havendo uma aproximação, uma identificação, possivelmente aquele produto seria talvez facilmente ser vendido, comprado, enfim. Então, há por trás essa estratégia. O tratamento informal. Poxa, mas quando que eu vou saber que o tratamento é informal? O uso de segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural. Você está conversando com uma segunda pessoa. Tu estás bien? Hola, Alessema, por favor, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Tu estás. Tu, tratamento informal. Poxa, mas se não tiver tu, te deseo todo de bueno. Depois te explico outra vez. Te, pronome reflexivo relacionado a uma segunda pessoa. Quero falar contigo. Contigo, outro elemento que indica tratamento, a informalidade. Comprei esta pelota para ti. Comprei esta pelota para ti. Ti, outro elemento que indica informalidade. Se eu estiver conversando, então, no plural, duas pessoas aí. Vosotros, terceiro año, vosotros, estáis bien? Vosotros. Vosotros, plural de tu, vocês, né? Seria o equivalente a vocês. Tratamento informal. Se não tiver vosotros, os. Os é um pronome reflexivo que vai refletir, que vai fazer referência a uma segunda pessoa do plural. Os deseo todo de bueno. Terceiro año, os deseo todo de bueno. Estou conversando com vocês. Te deseo todo de bueno. Estou conversando com um aluno. Tu, mas está tudo da família da informalidade. Então, tu, te, ti, contigo, tu sem acento, tu com acento, vosotros, os, todos esses elementos, poxa, que vocês já sabem, galera, já falamos várias vezes sobre isso. Esses elementos sendo utilizados, fazendo referência a uma segunda pessoa, ou do singular, como eu falei, ou do plural, o contexto é um contexto informal, íntimo, amigável. O autor ali quis estabelecer uma relação de intimidade, de aproximação. Se o tratamento for formal, mas o que tem isso agora? Bom, o tratamento formal é um tratamento com um certo respeito, uma certa falta de intimidade, uma certa distância. Né? Senhor, por favor, déjame ver, este teléfono é suyo? Senhor, por favor, este teléfono é suyo? Bom, eu estou diante de um exemplo aqui de um tratamento formal, com um certo respeito, eu não conheço essa pessoa, ou é um senhor, uma senhora, enfim, tratamentos formais. E quando que eu vou... Então, ele é utilizado quando eu não quero ter uma aproximação com o leitor, quando eu não quero não quero estabelecer nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de ligação, quero distância. Então, usa-se um tratamento formal, chamado tratamento mais respeitoso. Não que aqui seja desrespeitoso, não é nada disso, mas aqui essa marca é mais forte, mais evidente. E quando que eu sei que o tratamento é formal? E aí, aqui certamente nós vamos encontrar o uso do usted. Usted, está bem? Usted, ustedes, les, le, senhor, senhora, su, sus. Esses elementos todos sendo usados para fazer referência à pessoa ou às pessoas com quem nós conversamos, nós estamos diante, então, de um tratamento formal. Então, fique atento aí, galera. Então, nós estaremos diante, então,
de um texto, e esse texto pode ser, então, charge, quadrinho, publicidade, narrativo, poema, letra, enfim. Esse texto pode apresentar, aliás, vai apresentar uma linguagem verbal, ou uma linguagem não verbal, ou linguagem verbal e não verbal. Esse tipo de texto, charge, por exemplo, com uma linguagem verbal e não verbal, pode estar sendo usado ali, né? Pode estar sendo, a mensagem pode estar sendo transmitida ao leitor, né, a partir de um tratamento formal ou informal. Como nós acabamos de falar, depende aí do propósito, da intenção aí do autor, depende aí. Bom, e aí fique atento a todos esses pontos que eu acabei de falar, porque certamente isso pode fazer toda a diferença mesmo. Beleza? Bom, destaco aqui vocabulários, e eu destaco vocabulários heterossemânticos, não preciso destacar qualquer outro tipo de vocabulário, porque qualquer outro tipo de vocabulário é fácil você identificar ali dentro do contexto de espanhol, né? São contextos, claro, vocabulários que, assim, que eu digo assim, fácil que eu digo assim, pô, se você estiver lendo com atenção, eu não estou destacando aqui os heterossemânticos, aqueles vocabulários que parecem, né? Por exemplo, mesa. Mesa não é um vocabulário heterossemântico. Mesa é mesa. Teléfono, blusa, ou seja, isso aí são vocabulários, substantivos, adjetivos, que sejam normais, né? Você tem que ler e entender. Agora, eu estou destacando, nesse momento, estou chamando a atenção para os vocabulários heterossemânticos. Porque esses vocabulários heterossemânticos podem fazer toda a diferença, tanto para uma resposta correta, uma alternativa correta, ou para uma alternativa incorreta, e até mesmo pode comprometer, não estou nem falando nas alternativas, nas questões, pode comprometer na compreensão do texto. Né? Se você está diante de um vocabulário heterossemântico, vocabulários que parecem uma coisa por terem uma escrita muito parecida, às vezes até a mesma escrita ou muito parecido em relação ao português, mas o seu significado é completamente diferente. E no decorrer desses anos aí que trabalhamos juntos, nós destacamos aí borracha, que se escreve borracha. Borracha para nós é um objeto de apagar. Borracha, se fala borracha agora em espanhol, é um bêbado, bêbada. Pelado, por favor, Alcemar está na escola, Alcemar chegou na escola hoje completamente pelado. Por favor, por Deus, Alcemar chegou na escola pelado. Gente, Alcemar chegou na escola pelado. Gente, que absurdo é esse, tal? Alcemar passou máquina na cabeça, chegou careca. Passei a máquina zero e cheguei carecão, simples assim. Ou sem pelo na cabeça, ou então o que nós chamamos aqui de depilado, né, sem pelo corpo, né? Esquisito, outro vocabulário famoso, esquisito. Por Deus, por favor, que comida esquisita. A alternativa é que a comida estava ruim, péssima. Vou pegar essa daqui porque eu vi no texto escrito a palavra, a comida estava esquisita. Ou seja, ninguém gostou. Poxa, aí você está dando mole. Esquisita é gostosa, saborosa, é um contexto completamente, né, diferente. Aí, entre outros, baço, se escreve vaso. Vaso que de planta, não, baixo, copo, né? Então, cena da novela, do filme, não, cena é janta. Ninho, vamos a brincar, vamos a brincar. Brincar de quê, tio? Não, brincar é pular, tem um buraco aqui na frente, vamos pular isso aqui. Ou seja, esses vocabulários heterossemânticos, coloquei aqui, porque eu julgo serem vocabulários importantes, né? Vale a pena dar um destaque, chamar a atenção. Mas como que eu vou saber? Bom, aí você já deveria saber de alguns aí. Mas eu tenho que saber de todos? Claro que não, nem eu sei. Vários vocabulários heterossemânticos, existem vários. Agora, existem esses que nós trabalhamos nesses anos aí, são os mais utilizados, são os mais fáceis de serem encontrados, né? Mas, claro, tem como trabalhar todos os vocabulários, né? Bom, heterossemântico, tem vários mesmo, muitos. Bom, atenção, ok, vocabulários, e aí voltando naquele primeiro momento, poxa, destaque um vocabulário que você não conhece.
Opa, esse vocabulário que eu não sei. Então, deixa eu destacar lá, deixa eu sublinhar. Opa, Alcimar, eu já conheço vocabulários heterossemânticos. Eu tenho vários vocabulários heterossemânticos, tenho uma lista de vocabulários heterossemânticos, está tudo guardado aqui. Opa! Então, se você já conhece alguns desses vocabulários heterossemânticos, pegou o texto, opa, vi esquisito aqui, opa, deixa eu circular a palavra esquisito, que isso aqui é um heterossemântico, hein? Cena, opa, cenejante, se você falar algo aqui. Ou seja, se você já consegue identificar, separa logo, sublinha, separa não, sublinhe, circule, porque esses vocabulários certamente são vocabulários importantes ali. Então, fique atento aos vocabulários. Atenção para a gramática, cara. Atenção para a gramática. Poxa, mas peraí, não é interpretação de texto? Não é análise textual? Que negócio é esse aí de gramática? Bom, galera, nunca caiu assim uma questão de gramática, questões gramaticais no Enem na área de espanhol, né? Na nossa disciplina aqui. Não. Agora, por que eu coloquei atenção para a gramática? Eu coloquei dessa forma porque, pessoal, tem como você fazer uma análise textual, uma boa análise textual, ignorando por completo a gramática. Como é que você consegue analisar um texto ignorando, aí eu destaquei aqui, ó, destaque para conjunções, conectivos. Não tem como. Não tem como pegar um texto, ó, lê o texto aí, interprete aí e responda essas questões. Claro, eu sempre associei a leitura, uma boa leitura e interpretação de texto, sempre associei às questões gramaticais, porque todo texto está repleto de elementos gramaticais. Ou não vai ter verbo, ou não vai ter pronome, ou não vai ter conjunções, conectivos. E quais são esses conectivos? Dá uma lembrada aí agora. Conjunções, aunque, conjunções, mientras, conjunções, pero, né? Aunque, conjunção concessiva, ainda que. Opa, sei o que é aunque. Aunque significa ainda que. É uma conjunção concessiva. De repente, você nem precisa saber o que é uma conjunção concessiva, mas você precisa saber que aunque, pelo menos, então, é um elemento e muito utilizado, muito utilizado. É um elemento que está sendo utilizado ali, significando dizer que está sendo apresentada uma situação que vai acontecer ou deixar de acontecer, independente de qualquer coisa que aconteça. Aunque llueva, voy a jugar mi fútbol. Aí Rose fala assim, mas pelo amor de Deus, tá chovendo muito, olha só, trovoada forte, você não vai jogar bola. Não. Aunque llueva mucho, como está lloviendo, sí, aunque llueva más, voy a jugar mi fútbol. Ainda que, não interessa qual obstáculo que está sendo levantado, não interessa se estão colocando aqui um empecilho, eu vou fazer, beleza? Mientras é uma conjunção temporal. Mientras significa enquanto. Opa, eu sei que mientras significa enquanto. Opa, se significa enquanto, está ligado a tempo. Opa, então o contexto é um contexto que envolve tempo. E se mientras significa enquanto, eu estou diante de um contexto onde duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo isso é importante, galera. Vai cair condições? Não estou dizendo que vai cair, mas eu estou dizendo que se você tem esse conhecimento, te ajuda na interpretação, que é o nosso objetivo. Qual é o objetivo? Ler e interpretar. Desenvolver a habilidade da leitura, da interpretação, da análise, só responder 5 questões. Para isso, passa por aqui, passa por esse conhecimento, mesmo que básico, mas passa. Pero fui a la fiesta, ayer por la noche, ayer é de verbo, hein? Coloquei que não, mas ayer, ontem, elementos, né, esses elementos são importantes. Ayer fui a la fiesta. Então, assim, ontem você foi à festa. Pero, o que aconteceu? Mas encontrei com mi tio que deveria haver ido. Não encontrei com mi tio. Pero, mas, tudo que eu disser a partir do mas, vai se opor ao que eu acabei de falar. Comprei este bolígrafo. Pero mais o que, Alcimar? Não escreve, não funciona. Opa, a oração número 2 se opondo à oração número 1. Então, se você encontra um pero dentro de um texto, você tem que estar atento que o contexto seguinte vai se opor. Por isso que é uma conjunção
opositiva ou conjunção adversativa. Assim como tempero, existe sin embargo, outra conjunção, sin embargo, que significa entretanto, outra conjunção opositiva adversativa, essas duas trabalham juntas. Então, aunque, mientras, pero, sin embargo, sino junto, sino separado, né? Sino junto, conjunção condicional. Atenção, tá aqui, olha. Se, no. Opa, em português seria se, não. Se no poner atención, no vas a comprender. Se no poner atención, no vas a compreender. Conjunção condicional. Você não vai compreender com qual condição? Se você não prestar atenção. Agora, esse sino junto aqui. Sino junto é uma conjunção também classificada como conjunção opositiva ou adversativa. Por favor, peraí. Não. Não comprei este bolígrafo rojo, vermelho. Não comprei este bolígrafo rojo. Sino e sim, ou mais sim, o azul. Ele é azul, por favor, ele é azul. Ou seja, esses elementos, mais uma vez, estou batendo nessa tecla, porque eu julgo serem importantes para uma boa análise, porque eles estarão envolvidos em qualquer texto, normal. Além de conjunções, né, só destacando aqui, essas daí, isso e a nossa função aqui nesse momento, é só, dar um toque, hein? Aqueles pontos que nós julgamos serem mais importantes, mais relevantes, que podem fazer uma grande diferença. Então, vamos atrás aí, nesses últimos dias aí. Complemento direto, complemento indireto. Outro elemento importante aqui também, por quê? Porque complemento direto e indireto são esses pronomes de complemento direto e indireto, lo, lá, los, las, o meu, te. Esses elementos, esses pronomes, eles estão sendo usados, mas ao serem usados, eles fazem referência a algo que já foi citado. Um pronome de complemento direto ou indireto sempre será usado fazendo referência a algo que foi citado. Por exemplo, este bolígrafo de color negra, este bolígrafo, lo tengo hace mucho tiempo. Por exemplo, lo compré ayer. O que você comprou ontem? O que é o lo? Este bolígrafo. Alcemar, você viu meu... Alcemar, por favor, onde está meu teléfono? Tu teléfono? Onde está meu teléfono? Lo dejé sobre a mesa. Lo dejé sobre a mesa. O que eu deixei sobre a mesa? O lo. O que é esse lo? O lo é um pronome de complemento direto, que está sendo aí usado, fazendo referência, fazendo menção a algo que foi citado no contexto anterior, o telefone. Alcemar, onde está meu teléfono? Lo guardei. Esse lo aí é o telefone, eu guardei, faz referência ao telefone, né? Aí tem o me, o te, fazendo referência às pessoas, o me, o te, o le, nos, os, les. Esses elementos estarão ligados a uma pessoa, né? E lo, lá, los, las, né? O contexto ali, de repente, é um contexto de objeto, né? Lo entreguei a minha irmã. Onde está las llaves? Las llaves? Las entreguei a minha irmã. Esse las aí faz referência, né, às chaves. Então, está aqui mais um destaque aí, reforçando essa ideia. E verbos, né? Eu destaquei esses três elementos aqui gramaticais, verbos. Poxa, verbos no presente do indicativo, a ação que acontece. Isso é igual ao português, todo mundo sabe, fácil. Verbos no presente do subjuntivo, que as pessoas confundem, presente do subjuntivo é uma ação agora que não necessariamente vai acontecer. Vai ter sempre o que por perto. É fundamental que compreendas todo o que estou dizendo. Só não quero compreender nada, não estou compreendendo nada. Ok. É fundamental que compreendas. Não estou dizendo que você está compreendendo. Eu estou te orientando, te dando uma dica, te apresentando uma possibilidade. Ou seja, o presente do subjuntivo é uma hipótese, uma possibilidade, uma orientação, sugestão. É muito importante que deixes isto aqui. Ou seja, não vou deixar, não quero. Beleza.
Eu te dei uma orientação, te sugeri, te apresentei. Então, presente subjuntivo é uma ação que não necessariamente vai acontecer. Futuro, não, futuro é o mais fácil. É uma ação que está por vir, né? Agora, eu destaco aqui o verbo os verbos no pretérito. Aí, galera, cuidado, hein? Pode não cair nada de verbo. Agora, olha só a importância de você conhecer os verbos no pretérito, cara. Por que é importante? Pretérito indefinido. Busquei no caderno, nas apostilas aí, ó. Pretérito indefinido. Terminado em AR. Trabajei, trabajaste, trabajou. É uma ação pontual. Perdi mi reloj, por Deus. Perdi mi reloj. Estou apresentando uma situação pontual. Aconteceu. Perdi mi reloj. Não estou dizendo que eu venho perdendo, que isso acontece constantemente. Não, eu perdi. Ponto. Pretérito indefinido é uma ação pontual, acabada, concluída. Agora, pretérito indefinido. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito também é uma ação acabada, concluída, realizada, mas agora é uma ação que acontecia constantemente. Eu sempre perdia meu telefone por la calle, nas ruas, pela rua. Eu sempre conversava com meu tio, com meu abuelo sobre isto. Eu sempre levava a meu sobrinho à escola. Uma ação que não acontece mais, normalmente usada para contar as histórias do passado, mas era uma ação que acontecia constantemente. Pretérito definido, pretérito imperfeito, pretérito perfeito composto. Opa, verbo haber mais particípio. Falei isso várias vezes. Verbo haber mais particípio. E, haber mais particípio. E, estudado. Has estudado. A, estudado. Hemos estudado. Ou seja, eu he conversado com Ana sobre isso todos os dias. Não vou conversar mais. He conversado com Ana sobre isso todos os dias. He conversado. Uma ação que começou e continua acontecendo. Em outras palavras, poxa, eu tenho conversado com Ana sobre isso todos os dias. Ou seja, a ação está acontecendo. Não é uma ação acabada, pontual. Não é uma ação que acontecia, não acontece mais, mas acontecia constantemente. E conversado é uma ação que começou, mas continua acontecendo. Se eu estou diante de um texto que apresenta verbo no pretérito perfeito composto, eu tenho que pensar o seguinte: opa, é uma ação não acabada, é uma ação não concluída. O autor está apresentando uma ação em andamento. E aí, por que isso é importante? Vai para a alternativa. Se você conhece esse verbo, tem esse conhecimento, você já vai fugir daquelas alternativas que apresentam, se tiver envolvido esse contexto, é claro, você vai eliminar as alternativas que apresentam ações pontuais, ações acabadas, realizadas ou não, pontuais, não interessa. Você vai analisar a alternativa que apresenta uma ação que não está concluída. Ponto. Aí, tudo por conta do conhecimento que você tem de pretérito. Agora, a questão envolveu o verbo? Assim, a questão em si não. Mas para você responder, você precisou ter um conhecimento básico de verbo para você matar a charada que a alternativa correta é aquela alternativa B, por exemplo. E pretérito plusquamperfeito é aquele pretérito cuja a ação é acabada, concluída e realizada, mas você apresenta uma ação que antecedeu a outra ação também. Por exemplo, é o mais que perfeito em português. Por exemplo, quando eu cheguei em minha casa, vamos somar aqui, o que aconteceu quando você chegou em casa? Minha esposa já havia salido. Verbo haver mais particípio, só que agora é havia, havias. Em português é havia, havíamos, enfim. Quando eu cheguei em minha casa, a casa, minha esposa já havia salido. Então, eu apresentei uma ação quando eu cheguei. Tá, o que tem isso, Osamar? Minha esposa já havia saído. Uma ação aconteceu antes dessa outra ação, também no passado. Isso é o que nós chamamos de pretérito plusquamperfeito. Beleza? Bom, tá aqui, galera, né, sem de repente, esticar mais e até tornar repetitivo, cansativo, chato, mas eu julgo, e tudo que eu falei aqui nesse vídeo, nessa gravação, nessas orientações, nesse momento aqui, de compartilhar esses últimos tópicos aqui, poxa, tudo isso, tudo que nós falamos aqui, eu julgo, né, serem
pontos fundamentais, serem pontos muito importantes mesmo, para que você tenha condições de se sair bem. Não estou dizendo que eu sou o melhor professor, não estou dizendo isso. Eu estou apenas compartilhando com vocês aquilo que nós, professores de espanhol, que trabalhamos aí há muitos anos com terceira série, com pré-vestibular, na época de pré-vestibular e tal, aquela coisa de alunos pré-vestibular, muitos anos nessa área envolvendo aí o espanhol, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Então, tá aqui estão as dicas, aqui estão os últimos lembretes, e eu não poderia deixar, né, não posso encerrar essa aula sem desejar a vocês, meus queridos alunos, tudo de bom de verdade, sucesso aí, e que esse ano de 2021 seja um ano maravilhoso, né? Vamos pegar os ensinamentos deste ano do ano de 2020, vamos pegar os ensinamentos do ano passado e vamos pegar tudo que nós aprendemos e jogar para 2021, né? Porque certamente isso é importante. Que Deus abençoe vocês. Sabe, no dia que vocês precisarem de mim, eu acho que vocês me conhecem um pouquinho, sabem que estarei sempre à disposição de vocês. Desejo que vocês tenham uma carreira profissional maravilhosa, uma vida fantástica, né? Que tudo de bom esteja sobre a vida de vocês, tá bom? Sucesso, cara, sucesso. Gostaria muito de poder dar um abraço em cada um de vocês. Gostaria muito de poder estar pessoalmente falando tudo isso, porque vocês são pessoas especiais. Eu tenho um grande carinho por cada um de vocês, mas nós não estamos de forma presencial, mas sabe que esse meu sentimento é verdadeiro, é real. Então receba aí um abraço sincero, com desejos de total felicidade. Nos vemos por aí. Tudo de bom sempre. Bom? Tchau, tchau.